questão de financiar a transição para economias de baixo carbono, ela tem sido cada vez mais discutida. Eu recentemente estive em Paris num seminário do France Stratégie, do Commissariat Général du Plan, que é um órgão de assessoramento do presidente e do primeiro-ministro da França, e o assunto era exatamente esse: como financiar essa transição. A gente sabe que só a transição energética vai custar $1 trilhão por ano. Então isso dá uma ideia da magnitude do desafio. Se nós considerarmos, por exemplo, que discute-se há muitos anos na questão do Fundo Verde do Clima a necessidade de se juntar até o ano 2020 $100 bilhões, metade para adaptação, metade para mitigação. Então, na verdade, do ponto de vista da mitigação, que é parte dela depende da transição energética, estaríamos juntando apenas 5% do que é necessário no tal Fundo Verde do Clima. Então, a gente tem aqui uma ideia do tamanho do problema. Alguns mecanismos foram discutidos nesse seminário. Naturalmente, a primeira discussão é a respeito da taxação do carbono. A taxação do carbono ela é extremamente importante, ela é pertinente, ela é justa, mas ela é politicamente complicada, ela é difícil. A Austrália, por exemplo, no governo trabalhista introduziu a taxa de carbono, depois os trabalhistas perderam a eleição, os conservadores chegaram e acabaram com a taxa de carbono. Na França não conseguiram instituir uma taxa de carbono nem para o transporte de cargas tão somente. Então, é uma questão complicada, vem avançando, mas ela tem a seguinte dificuldade de base. Os sistemas de taxação são todos eles nacionais. Os impostos são nacionais e subnacionais, estaduais, locais. Então, isso é uma batalha que terá que ser travada e ganha em cada país separadamente. Embora, naturalmente, numa conferência do clima você possa adotar o princípio geral de que temos que fazer uma taxa de carbono, mas fazer vai depender de um país atrás do outro, cada um por si. Uma outra discussão extremamente interessante, eu particularmente estou muito ligado nesse assunto, é o da chamada precificação positiva da redução de carbono. A gente pode imaginar que é uma espécie de discussão da taxa de carbono de cabeça para baixo, porque em vez de você precificar o carbono, uma tonelada de carbono vale $100, não, você precifica a redução de carbono. Como é que isso é possível? O cálculo é muito simples. Se a gente entende que existe um prejuízo à economia global provocado pelo processo de mudanças climáticas, e isso desde o famoso relatório Stern, relatório assinado pelo Sir Nicholas Stern, isso foi quantificado. Foi quantificado em 2% do PIB mundial. Então é possível, claro que podem ter estimativas diferentes, mas isso é arbitrado politicamente, numa negociação diplomática, se assume que até o ano 2050, o prejuízo causado para a economia global será de X trilhões de dólares. A partir do momento que você tem esse número, cada tonelada de carbono a menos, mitigada, reduzida, cortada, ela vale dinheiro, não é isso? Então, esse é o princípio mediante o qual nós propusemos, e foi aceito na época pelo governo brasileiro, digo nós, a Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, que eu presidia naquela época. Bom, nós propusemos, o governo brasileiro concordou e apresentou em Lima uma proposta que dizia simplesmente o seguinte: 196 países que compõem a UNFCCC, a Conferência do Clima, reconhecem o valor social, o valor econômico e o valor financeiro conversível da redução de carbono. O que isso é? Isso é uma proclamação que diz o seguinte: redução de carbono é igual a valor.
É isso que se precisa obter. Não foi possível ainda em Lima, esperamos conseguir agora no processo de Paris, mas isso que é necessário obter do sistema das Nações Unidas para começar, pouco a pouco, a construir esse mecanismo. E aí tem várias propostas de como é que isso funcionaria. Uma delas é a seguinte, você, a partir do momento que você reconhece esse valor, a partir do momento que você precifica a tonelada de carbono reduzida, você pode obter, através de uma instituição internacional que seria formada para tanto, com a garantia de uma série de governos que estariam dispostos a se unir para conceder essa garantia, você pode criar certificados de redução de emissões. Aí como é que funcionaria? Os bancos emprestam a uma empresa, a um governo do estado, a uma prefeitura, para implementar um projeto de redução de emissões, e na hora de pagar de volta, ele paga, em parte, com esses certificados de redução de emissões. No caso específico do France Stratégie, que fez um documento sobre isso, eles propuseram que isso fosse em torno de 10%. Por que esses 10% é tão importante? Porque o grande problema nesse momento da transição para economias de baixo carbono é a questão do financiamento. Porque o sistema financeiro internacional, embora esteja entulhado de dinheiro, são 300 trilhões de dólares na chamada nuvem financeira internacional, então, embora eles estejam cheios da grana, existe uma grande resistência em relação a financiar projetos de redução de carbono. Por quê? Porque, em geral, esses projetos exigem um investimento inicial, chamado upfront investment, uma coisa na frente, que é considerável e tem um retorno lento. Embora seguro, todos esses projetos de fato terão retorno no futuro, mas é lento. Então esses 10% é o chamado tipping point, né? O ponto de mudança que permite que os bancos, o sistema financeiro internacional, possa mais confortavelmente fazer esses financiamentos. Os governos oferecem essa garantia, eles podem financiar essa garantia cobrando a tal taxa de carbono, e isso constitui um dos mecanismos que irá facilitar futuramente o financiamento da transição para economias de baixo carbono. Não é o único mecanismo, não, mas é um dos mecanismos sérios que está sendo discutido e que nós vamos acompanhar com muita atenção.